Até hoje eu não me lembro se eram 30 ou 60 comprimidos de anfetamina que eu tomei. Mas naquele dia eu costumo falar que eu morri, porque eu literalmente me matei. Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Paulo e hoje eu quero contar para você o que Deus fez na minha vida. Eu sou casado com a Alessandra, sou pai de 3 meninas lindas, a Sofia, a Lara e a Nicole, e eu sirvo na igreja Templo de Adoração aqui em Monte Sião. E eu quero muito que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O testemunho que eu vou contar hoje para vocês não é todo o meu testemunho. É apenas um pedaço do que aconteceu comigo. Muita gente, eu acredito, que passa pelo que eu passei. E eu orando, falando com o Espírito Santo, quando eu recebi esse convite, eu senti no coração de compartilhar isso com você que está assistindo. Você pode estar passando por essa situação ou conhecer alguém que está passando por isso. Mas para eu contar o meu testemunho, eu preciso que você entenda como foi um pouco da minha vida. Eu não vou contar toda a minha vida e eu vou resumir o máximo possível para não ficar cansativo para vocês. Mas eu garanto que Deus vai falar com vocês até o final desse vídeo. Eu nasci em 1988 e desde o dia do meu nascimento eu fui marcado. Eu fui oferecido para o diabo no dia que eu nasci. E eu não estou dando glórias a ele aqui, porque ele roubou uma boa parte da minha infância, principalmente. Eu me converti cedo, com 14 anos, mas até os meus 14 anos eu fui marcado de formas que a maioria das pessoas que sabem choram ou não entendem, ou isso transforma a vida das pessoas de uma forma ruim para sempre. Eu fui muito rejeitado, passei por abuso, tanto físico quanto emocional. Perdi tudo que eu construí durante toda a minha vida. Todas as vezes que eu construí alguma coisa, eu perdia. Todas as vezes que eu conquistava alguma coisa, eu perdia. Isso com 14 anos de idade. Eu sempre tive uma mente um pouco mais diferente, digamos assim, das outras pessoas. Então, com 14 anos de idade, eu já estudava e via coisas que pessoas da minha idade não entendiam. Então, eu acabei construindo algumas coisas durante a minha vida que muita gente acha que é difícil alguém naquela fase ter. Minha primeira empresa mesmo eu tive com 15 anos. E eu tive 7 empresas no total. Quebrei em todas, mas aprendi em todas. Até eu chegar onde eu estou hoje, eu passei por muita coisa. E eu sei que muita gente que está me ouvindo passou por muita coisa também. A infância de uma pessoa, ela é crucial para o que a pessoa vai ser quando crescer. E a minha foi marcada por muita coisa que me dói até hoje, que eu não posso contar em vídeo, porque podem ter crianças assistindo. Mas a coisa que mais me doeu foi a rejeição pela minha família. Não toda a minha família, mas parte dela, da minha família por parte de pai. Por um fato que aconteceu que eu também não posso falar aqui, porque tem muita gente sensível, isso pode ser gatilho. Fato é que eu fui marcado a minha vida inteira, desde o dia do meu nascimento. E tudo que eu construía era destruído. Com 15 anos eu tive minha primeira empresa, com 19 anos eu tive outra empresa, com 18 anos eu tive outra empresa, e eu sempre tive essa visão empreendedora, devido ao fato de crescer na família onde eu cresci, que é uma família que incentiva a busca pelo dinheiro, incentiva a busca por ser alguma coisa. Mas voltando um pouco, aos 14 anos eu me encontrei com Jesus. No final dos meus 14 anos,
Foi num momento muito conturbado, com 14 anos, eu tinha destruído a minha casa inteira. Foi em dezembro de 2002, dia 7 de dezembro de 2002. Eu tinha destruído minha casa inteirinha. Eu tirei a privada do banheiro de casa num soco, num acesso de raiva que eu tive por causa de uma coisa que aconteceu. E eu tive que ser dopado com calmante pela minha mãe. E a minha família toda já tinha se convertido a Jesus, menos eu. Eu estava relutante. E naquele dia ia ter um culto aqui na cidade de Monte Sião, num bairro chamado Tijuco Preto, na casa de um irmão da igreja, que tem uma garagem grande, e veio um pastor chamado Daniel Mota naquele lugar. E a minha mãe me levou para lá. Eu estava à base de calmante, bem grog. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ficar irritado e muito nervoso. E eu comecei a acordar dos calmantes que ela tinha me dado por conta da presença de Deus naquele lugar. Hoje eu sei que é a presença de Deus, mas naquele dia eu não tinha entendido. E no final do culto, minha mãe pediu, eu fui segurando, me seguraram. E quando a minha mãe pediu para o pastor e falou, por favor, ora por ele. Ele pôs a mão na minha cabeça, e ele já tinha visto muita coisa ali. A hora que ele pôs a mão na minha cabeça, ele repreendeu todos os demônios que estavam me assolando naquele dia e estavam me atormentando naquele dia. E do nada, como se fosse um estalo, eu acordei e eu falei, eu quero esse Jesus. Ali eu me converti, aceitei a Jesus. E num prazo de 2 meses eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, já fazia parte da equipe de intercessão e me aprofundei no mistério que é o Espírito Santo, que hoje eu falo e com todas as palavras, ele é o meu melhor amigo. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. O Espírito Santo me conduziu numa vida de fé e de busca a Deus muito grande. E muitas promessas foram me dadas. Promessas que eu sei que muita gente já ouviu também. Você vai ter um ministério, você vai crescer, você vai fazer, você vai isso. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo. E o tempo, ao mesmo tempo que é o nosso amigo, ele é nosso inimigo. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E o tempo foi passando. E as cobranças por parte de outras pessoas vinham para eu ser alguma coisa, para eu ter alguma coisa. Até que chegou um ponto que tudo se acumulou, que passou durante toda a minha vida, e todas as cobranças e tudo o que eu fiz, eu acabei deixando a minha fé, não deixando a minha fé, mas deixando o meu ministério por um tempo. E me afundei no pecado. Pecado esse que eu não posso falar aqui também, mas eu quase destruí a minha família por conta disso. Eu coloquei a minha família numa situação em que toda ela foi despedaçada. Tudo que eu tinha construído, e eu construí um império, financeiramente falando, eu perdi. Casa, carro, dinheiro, perdi tudo. Perdi trabalho e por um fio eu não perdi a minha família. Quando eu nasci, eu tinha a minha avó, que era evangélica desde o dia em que eu nasci. Mesmo eu tendo sido apresentado ao diabo e consagrado a ele no dia do meu nascimento. Sem a minha família saber, a minha avó orava por mim. E ela colocava a mão na minha cabeça e falava, ele vai ser pastor. E Deus tem uma obra na vida dele. E Deus vai fazer na vida dele. E Deus me trouxe a presença dele aos 14 anos. E nessa fase em que eu abandonei o que eu tinha com Deus, não o que Deus tinha comigo, porque Deus nunca desiste de ninguém. Nós deixamos Deus de lado, foi o que eu fiz. Eu tinha em casa uma esposa que orava. Uma esposa que clamava a Deus pela minha vida. E eu me envolvi tanto com o pecado, de uma forma que eu não conseguia mais sair. A palavra de Deus fala que de abismo em abismo a gente se perde. E foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento
em que eu não conseguia mais sair do emaranhado de pecado que eu estava envolvido. E eu envolvi muita gente nesse pecado, não só minha família. Pessoas de fora, minha família, meus pais, eu envolvi todo mundo no meu erro e no meu pecado. Mas eu tinha uma mulher em casa que orava. Eu tinha uma esposa em casa que não desistiu de mim. E acima de tudo, um Deus que até o último momento da nossa vida aqui na Terra não vai desistir de mim e nem de você. Fato é que eu estava vendado, destruindo a minha família. Até o dia que eu fui resgatado. Mas não foi fácil o meu resgate. Eu cheguei em um nível que eu estava tão preso ao meu erro, que a única forma de eu me libertar disso foi a morte. Literalmente a morte. Eu peguei meu carro, fui até um condomínio não, um loteamento, que ficava próximo da minha casa. Um lugar onde me encontrariam fácil. Até hoje eu não me lembro se eram 30 ou 60 comprimidos de anfetamina que eu tomei. Mas naquele dia eu costumo falar que eu morri, porque eu literalmente me matei. Eu tomei os comprimidos, enquanto eles estavam fazendo efeitos no início, eu mandei mensagem para todos os meus familiares, me despedindo, pedindo perdão de tudo que eu podia ter feito, de tudo que eu tinha feito, mas eu não falei que eu estava me matando. Mas a minha esposa se ligou disso na hora. E ela entrou em contato com uma missionária, amiga nossa, que faleceu ano passado, Deus levou ela. E essa missionária, no telefone com ela, começou a orar. E a minha esposa tentava ligar para mim e eu não queria atender ninguém, porque eu realmente queria ver o fim da minha vida naquele momento, por não ver mais como que ela poderia continuar. Mas Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que tira do fundo do poço. O pecado nunca é a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. E naquele momento, a missionária falou para o Alessandro, minha esposa, liga para ele que ele vai te atender. Faziam 3 horas que eu tinha tomado os medicamentos. E eu já estava apagando. Naquele momento eu estava apagando. E ela me ligou. Na hora que ela me ligou, eu não sei como e eu não sei por que eu atendi o telefone. E na hora que eu atendi o telefone e ouvi a voz dela, eu vomitei. Mas já faziam 3 horas que eu tinha ingerido os comprimidos. Eu não sei como que eu não morri. Depois disso, foi um processo de restauração, foi um processo de eu voltar para Jesus. Foi um processo de perdão, eu pedir perdão e eu me perdoar. Só que foram tantas as coisas que eu fiz, que eu acabei entrando numa depressão profunda. E essa depressão me consumiu e eu não queria mais viver. Eu ainda estava em processo de restauração. Nós perdemos tudo que nós tínhamos, casa, carro, dinheiro, tudo. E voltamos para Monte Sião. Nós morávamos em São Paulo. E voltamos para Monte Sião. Eu comecei a fazer um tratamento psiquiátrico. O meu psiquiatra, de tão impressionado com o que estava acontecendo comigo, as sessões dele duravam de 2 a 3 horas. E eram constantes as sessões, com medo de eu fazer alguma coisa contra a minha vida. Ele queria me internar. Ele queria de todas as formas que eu fosse internado, porque ele não via como que eu ia me manter vivo. Mas Deus tinha um outro plano para mim. A minha esposa ainda orava. E todos os traumas que eu tinha na minha infância, eu contei dos meus traumas e da rejeição por parte da família do meu pai, porque isso fez parte do meu processo de adoecer e também de cura. Meus pais, morando em Ubatuba, vieram para cá para me cuidar. Foi um processo de 4 meses em depressão profunda, que eu fiquei psicótico. E quando eu tinha minhas crises,
Saía sangue do meu nariz, da minha boca e até dos meus olhos. Eu tenho uma foto aqui, não sei depois se eles vão colocar na edição, mas eu tenho uma foto de como eu fiquei em uma das vezes. E estava cada vez pior. Até um dia que eu cheguei e falei, eu não vou mais em psiquiatra nenhum. Deus é o médico dos médicos. E Ele sabe tudo. E eu quis restaurar minha vida com Deus. Entramos num processo de oração, clamor a Deus, durante 4 meses pela minha vida. Eu, minha mãe e minha esposa. E nos últimos dias o meu pai veio. Quando o meu pai estava aqui, a gente nunca teve uma proximidade. Ele trabalhou em São Paulo a vida inteira e a gente morou aqui em Monte Sião. E ele nunca foi um pai presente e nem aquele pai carinhoso. Ele é um pai que nunca deixou faltar nada, sempre trabalhou. Ele é um homem de coração maravilhoso. Mas ele teve um tratamento mais ríspido do pai dele, e o pai dele também com o pai dele tiveram esse tipo de tratamento. E ele não sabe, até hoje ele não sabe muito como tratar com muito amor e carinho. E ele nunca me chamou de meu filho. E naquele dia, na última vez que eu tive uma crise, foi a mais severa de todas, que eu sangrei pelos olhos. Eu estava sentado numa mesa e as irmãzinhas do POC, da congregação, foram convidadas a ir até a minha casa para orar por mim, junto com a campanha que nós estávamos fazendo. E o meu pai estava lá. E o meu pai, de joelho do meu lado, batia a mão no meu peito. E toda vez que ele batia a mão no meu peito, ele falava, Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura o meu filho. Eu confesso que eu não lembro de muita coisa desses 4 meses. Eu tomava muito remédio. Para não me matar, para ficar bem e para várias outras coisas psicológicas. Mas naquele momento eu lembro de cada tapa que ele deu no meu peito e de cada vez que ele falou, Senhor, cura o meu filho. E cada tapa que ele dava no meu peito é como se um pedaço do meu coração fosse restaurado. Um pedaço das minhas dores saíssem e fossem superadas. Ali foi onde Deus decretou a minha cura. E Deus restaurou tudo. O meu casamento, minha vida com os meus pais e o meu ministério, que eu estou buscando todos os dias para isso. Tudo que eu abandonei. Todos os dias eu peço perdão a Deus pelo que eu fiz. Não é uma coisa que me dói mais, mas é uma coisa que me custou alguma coisa. Não só para mim, mas a minha família. E a depressão não é uma brincadeira. Eu escolhi esse testemunho para falar para você que está me ouvindo que Deus cura, Deus transforma, Deus restaura. E não foi só um testemunho de cura de depressão, mas de restauração de casamento. Eu amo minha esposa, eu amo minha família. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto da salvação em Cristo. Eu sou fruto de alguém não ter desistido de mim um dia de orar e de eu ter determinado que quem me curaria seria Deus. Não estou falando para você parar de tomar seus remédios, porque eu também não parei. Mas eu comecei a apresentar para Deus todas as minhas dificuldades, todas as minhas dores, numa constante busca ao Senhor. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 7:8, e é uma palavra que eu gosto muito. Melhor é o fim do que o início. O início da minha vida foi um, o fim da minha vida vai ser um. O início de um processo é um, o fim do processo é outro. Mas tudo tem um início e tudo tem um fim. Eu não sei quem está me assistindo, mas eu sei o motivo de você estar me assistindo. Essa madrugada eu pedi a Deus uma direção para falar o que eu poderia falar.
E Deus me direcionou a falar isso. E se você está me assistindo, é você que precisa ouvir. Pode ser que não seja para você, mas você conhece alguém. Pode ser que você já passou por isso, ou está passando por isso. A sua vida é preciosa. As suas orações são preciosas. As orações de quem você apresenta, as pessoas que você apresenta em oração são preciosas. O diabo não pode ceifar a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. A sua cura é um milagre alcançável. E eu não estou falando só de cura física, cura emocional. Eu estou falando da sua restauração, da restauração do seu casamento, de tudo aquilo que você perdeu. Mas primeiro você tem que entender que buscai a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vêm depois. O reino de Deus é real. Jesus Cristo é real. O Espírito Santo é mais real do que você. E Ele está a todo instante te chamando para uma íntima e constante comunhão com Ele. Não importa o que você fez, Ele não vai permitir que isso continue. Eu cheguei a um ponto que eu não apresentei as minhas dificuldades a Deus. Eu quis colocar um ponto final na minha vida por não ver saída. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, não permitiu que isso acontecesse. E Ele me resgatou dos braços do diabo. Quando eu nasci, eu fui consagrado, fui apresentado ao diabo através de um ritual. E hoje, todos os dias, eu me consagro a Deus. Porque uma coisa eu falo para vocês: não importa como você está, importa é o que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida e vai fazer ao redor daqueles que te servem e daqueles que você apresenta em oração. A palavra de Deus fala para que nós sejamos persistentes até o fim, porque as lutas virão diariamente. Nós vamos passar por tormentos e tribulações. Deus nunca disse que a vida seria fácil, muito ao contrário. A partir do momento que aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador, nós temos um inimigo que luta contra nós a todo instante. E o diabo, ele luta na nossa mente, colocando coisas na sua mente. Basta a gente ser persistente, porque a palavra de Deus fala: resistirei ao diabo e ele vai fugir de vós. E o que eu tenho para falar para você é isso. Persista, resista. E eu vou falar uma coisa: você não tem força, porque o ser humano não tem força. A palavra de Deus fala que Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Dobra teu joelho aonde você estiver. Se você não conseguir falar nada, dobra o teu joelho e espera o Espírito Santo vir e te inspirar a orar, que é o que eu faço todos os dias. A palavra de Deus fala em Atos 2 que eles sentaram e esperaram até o Espírito Santo descer sobre eles. E é o que o Espírito Santo quer de você todos os dias: uma íntima e constante amizade e relacionamento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui com esse trabalho maravilhoso, o Vitor e a Júlia. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque testemunhos edificam, testemunhos mostram a grandiosidade de Deus. E Deus é maravilhoso. E Ele levanta pessoas para muitas vezes, através de uma palavra, nos dar a força que necessitamos para nos achegar ao Pai. Ninguém vai te ajudar como o Espírito Santo pode. É só Ele que vai te ajudar a persistir até o fim. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.